Bom dia, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje é sábado, mais um momento de devocional, de meditação da palavra de Deus. Nada melhor do que nós levantarmos e ouvir a palavra de Deus, né, amado? Estar nessa comunhão maravilhosa, e eu tenho certeza que Jesus está entrando com o teu exército em sua casa. E hoje você vai ter um sábado, nós vamos ter um sábado abençoado, galardoado pela presença viva do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu queria falar, não é continuação de Deuteronômio, né? Mas é uma palavra que está dentro desse livro. Eu queria que você meditasse. Prepara aí o seu cafezinho, senta na mesa aí e vamos participar desse banquete, né, espiritual, que é a palavra do Senhor. Enquanto você nesse sábado, né, aleluia, Jesus, que pode acordar mais tarde, tomar o seu cafezinho, vamos ouvir a palavra de Deus. O que será que Deus quer falar com você hoje? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo, capítulo 11, a partir do versículo 18. Olha o que o Senhor quer falar conosco. Ele diz: gravem ou lembrem dos mandamentos e guarda no seu coração. Amarre essas leis nos braços, na testa, para que não se esqueçam. Em outras palavras, gravem essas minhas palavras no coração e na mente e amarrem como símbolo nas mãos e prendam na testa. Ensine a seus filhos conversando a respeito delas, enquanto estiver sentado em casa, enquanto estiver andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-os nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, os seus dias, os dias dos seus filhos, sejam muitos, e seja tanto como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que Ele manda cumprir, amando o Senhor, seu Deus, andando em todos os seus caminhos, apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés serão de vocês, e o seu território se estenderá do deserto do Líbano, do rio Eufrates, ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-lo, o Senhor seu Deus, conforme prometeu. Trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. E ele diz no versículo 26, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir o Deus desconhecido. Eu quero ler até na outra linguagem. Vocês, versículo 27, vocês receberão bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estão dando a vocês hoje. E receberão maldição se não obedecerem suas leis. Mas se rejeitarem os mandamentos que eu lhe estou dando hoje e adorarem outros deuses, o que vocês não conheciam. Então, mas terão maldição se desobedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir os deuses desconhecidos. Então, o poder da obediência, da submissão à palavra do Senhor. Quando essa palavra aqui foi dada não só para o povo de Israel, ela foi dada para mim e para você que conhecemos o Senhor Jesus. Você tem andado na obediência à palavra do Senhor? Então, todos os estudos que nós temos feito aqui nos devocionais, né, toda a meditação da palavra que nós temos feito aqui, nos leva a obedecer a palavra de Deus. E que nesse sábado, os seus ouvidos estejam atentos a ouvir o que Deus quer falar com você. Ele tem uma porção para mim e para você hoje.
Por isso ele diz, a palavra de Deus declara, lá em Mateus 15:19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Por isso nós devemos meditar, amém? Ouvir a palavra de Deus com interesse, aprender a fazer dela o nosso manual de vida. Então, se você não lê, se você não medita, se você não se expõe à palavra do Senhor, todos esses pensamentos que 24 horas esses comichões ficam na sua mente, você vai dar crédito a isso. Por isso, você precisa se expor à palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, porque a sua família será presenteada pelo seu relacionamento com Deus. Os seus filhos vão ver você fazer, vai ver você praticar, e eles também vão fazer. Então, às vezes, a gente só fala, mas a gente não faz. E isso não vai contagiar aqueles que estão à sua volta. Amém? Por isso, lá no Salmo 119:11 diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista está falando. Então, como é bom eu ter a palavra no meu coração, amém? Quando alguma coisa errada vier contrário à palavra, se a palavra está guardada no meu coração, eu vou ser influenciado por aquilo que está dentro de mim, que é os conselhos do Senhor. Então, todos os ensinamentos da palavra de Deus é de grande valor e nos direciona a viver a plenitude que Deus tem para mim e para você. Por isso a palavra do Senhor, quando ele fala aqui no versículo 18, lembrem desses mandamentos e guarde no seu coração. Olha a importância. Amarre essas leis nos braços, na testa, para que não se esqueça. A importância, o quanto a palavra de Deus ela é importante. Amarre como símbolo nas mãos e prendam na testa. Amém? Então Deus levantou a sua palavra como memorial para que o povo que saiu do Egito, né? Aleluia, como memorial para que o povo que saiu do Egito e para a futura geração, e essa futura geração somos nós, né? Não se esqueça da maravilhosa, como eles foram libertos da escravidão. Quem era você antes de você conhecer a palavra? Nós estávamos escravos do pecado, estávamos presos no mundo. Mas hoje, através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, por recebê-lo como Senhor e Salvador e andar nos conselhos do Senhor, nós somos livres para adorar ao Senhor. Amém, amados? Então, lá no Deuteronômio, capítulo 11, de 1-9, vamos ver lá para você ver o que Deus está falando. Moisés disse ao povo, amem o Senhor nosso Deus sempre e obedeça. Ama o nosso Deus sempre e obedeça as suas leis, os seus mandamentos, as suas ordens. Pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não seus filhos que viram e conheceram tudo isso, porque os israelitas estavam ali no Egito como escravo, o jugo muito pesado, e eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor deles, e o Senhor tirou daquela escravidão. Quantos de nós também estávamos como aquele povo, na escravidão do pecado, da imoralidade, do orgulho, da soberba, da indiferença, da mágoa, da rejeição, e o Senhor nos chamou para o novo dele. Então é isso que o Senhor está falando. Lembre dos milagres, de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e carros de guerra quando estava perseguindo vocês. Lembra que Moisés estava com aquele povo, não tinha saída, olhava para um lado, era montanha, olhava para outro, né? Não tinha como sair, tinha um mar na frente deles, mas quem o tirou eles dali do Egito foi o Deus Todo-Poderoso.
E por mais que o inimigo tenta nos cercar, quem serve ao Senhor sempre tem saída. A nossa saída vem da provisão do Senhor. Por isso ele diz: o Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrisse e o afogasse. Assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar? E também o que fez com Datã, Abirão, filho de Eliabe, da tribo de Rubens, na presença de todos, a terra se abriu e engoliu, os dois junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor o fez. Então Deus está falando com aquele povo que saiu ali do Egito, que clamaram ao Senhor. E Deus também está falando comigo e com você. Às vezes a gente olha a palavra do Senhor e a gente fica vendo o coração duro daquele povo que vivia no sofrimento, e Deus deu a oportunidade para eles viver o novo de Deus. Mas Deus também, todos os dias, Ele está nos dando a oportunidade de reaver a nossa vida, o nosso andar com Ele e mudar de atitude. Amém? Aleluia. Então, Deus levantou a sua palavra como memorial. Todas as vezes que você se voltar para essa palavra, lembra da onde você saiu. É isso que Deus estava falando ali para aquele povo que saiu do Egito. Então, a palavra de Deus, ela era escrita em pergaminhos, colocada em pequenas caixas de couro, pequenas e pretas, chamadas filactérios. E os filactérios, para a cabeça, era dividido em 2 compartimentos, cada um contendo um pergaminho separado. E os filactérios do braço não tinha divisão. Um único pergaminho continha as passagens bíblicas. O texto era, lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vamos ver o que estava escrito lá. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ele diz assim: aleluia. Escute, povo de Israel, o Senhor. Somente o Senhor é o nosso Deus. Olha o que estava escrito em um desses filactérios que era colocado no braço. Então imagina você ficar o dia todinho com isso amarrado no seu braço, para que aquele povo não esquecesse. E o que estava escrito? Escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que estou dando hoje. Então, esse filactério, ele estava amarrado aí no braço para aquele povo não esquecer. E junto, né? Aleluia, também tinha outro que está lá em Deuteronômio 11, de 13 a 21. Vamos ler lá. Então, os filactérios para a cabeça era dividido em 2 compartimentos, cada um contendo um pergaminho separado. O do braço não tinha divisão, que era esse que a gente leu, né? E tinha outro que era do 11, do 13 ao 21, que ele diz: portanto, se vocês obedecerem às leis que eu estou dando hoje, e se amarem o Senhor nosso Deus, e servir com todo o coração, com toda a tua alma, então ele dará chuva no tempo certo. Você está vendo aqui que é condicionada à obediência. A bênção está condicionada à obediência. E hoje as pessoas pensam que tem Jesus porque a fé é por crer em Jesus. Mas as pessoas às vezes pensam que tem Jesus, pode levar a vida de qualquer jeito e de qualquer maneira. A palavra do Senhor tem princípios que não pode ser quebrado. Porque quando você desobedece os princípios da palavra de Deus, existe a consequência. E muitas pessoas não se preocupam com isso. Mas quando você conhece Jesus,
uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer é andar em obediência à palavra de Deus. Por isso ele diz, então, ele dará chuva no tempo certo, tanto chuva no outono como da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uva, de azeitona, haverá pastos para o gado, vocês serão toda a comida que precisarem, isso se obedecerem. Tenha cuidado de não deixar que seu coração seja enganado. Não abandone a Deus para adorar e servir a outros deuses, né? Aí ele diz, se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuva. Aí a terra não produzirá colheita. Aleluia, Jesus. Não produzirá colheita e em pouco tempo, aleluia, Jesus, vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Então, lembre desses mandamentos e guarde no seu coração. Amarre essas leis nos braços, na testa, para que não se esqueça. E não deixe de ensiná-la a seus filhos. Repita essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. E escreva nos batentes, aleluia, Jesus, das portas, nas suas casas, nos seus portões. Assim vocês e seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês ficarão nessa terra. Portanto, obedeça todas as leis que eu estou dando. Ame o Senhor nosso Deus e siga todos os seus mandamentos e fique ligado a Ele. Então, será que essa palavra é só para aquele tempo? Só para aquele povo? Não. Essa palavra é para mim que tem, aleluia, Jesus, que tem o Espírito Santo, que se diz cristão. Amém? Então, quando nós temos a palavra do Senhor, não é difícil obedecer os conselhos do Senhor. Então, lá em Êxodo 13, esse aí não vou ler não, em Êxodo 13 você lê de 1 a 10 e de 11 a 16. Então, essas tiras de filactérios, elas eram presas por tiras de couro no antebraço esquerdo e na testa de cada homem judeu com mais de 13 anos. E eles usavam na oração da manhã, exceto no sábado, em dias de festa. Então, todos os dias, né? Exceto nesses dias, eles tinham que ler essa palavra, para não esquecer aquilo que Deus estava lhe ordenando. E é por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Porque quando nós andamos contrário à palavra de Deus, nós abrimos legalidade na nossa vida. Então, um cristão que tem Jesus, que crê em Jesus, ele precisa ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Quantas pessoas estão afastadas da comunhão, do relacionamento da igreja, estão em casa, e essas pessoas vão se esfriando. Por isso a importância de nós estarmos congregando, visitando uma escola dominical, participando assiduamente das atividades da igreja, para se relacionar com o corpo de Cristo, ouvindo a palavra, amém? E obedecer essa palavra. Cada vez a nossa fé, ela vai sendo edificada. Então a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 11, versículo 19. Ensine a seus filhos, conversando. Olha os conselhos do Senhor. Olha que o Senhor está ensinando. Quantos de nós pais não temos mais ensinado os nossos filhos? Porque muitas vezes não temos tempo. Arrumamos desculpa, mas olha os conselhos que Deus está nos dando aqui. Ensine seus filhos conversando a respeito delas. Delas o quê? Da palavra. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então a palavra não é dirigida somente aos filhos, mas aos pais, porque eles são os responsáveis para ensinar a palavra de Deus. E devem ensinar em todas as oportunidades. Não é só os professores, né, do ministério infantil,
a escola dominical, os pastores que são responsáveis. Você, pai, você é responsável por ensinar o seu filho a palavra de Deus. Deus está nos exortando aqui. Ensine a seus filhos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Leia aí, aleluia Jesus, que o Senhor está falando. Não deixe de ensiná-lo aos seus filhos. Repita essa palavra em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Quando nós atentamos àquilo que Deus está nos ensinando, as bênçãos do Senhor perpetuam sobre a sua geração. Amém? Aleluia. Lá em Provérbios 22, 6, a Bíblia diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviarão deles. Essa palavra aqui é o Espírito Santo. É Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, nos instruindo. Ensine. A sua função é obedecer, é praticar o que a palavra de Deus está dizendo. E quando os seus filhos crescerem, traz a memória de Deus. Senhor, eu pratiquei aquilo que a tua palavra me instruiu. Eu ensinei os meus filhos. Então eles estão afastados, mas eles estão debaixo de uma promessa que está escrito na tua palavra. Instrua o seu filho segundo a palavra, porque quando eles crescerem, não desviarão deles. Então, Senhor, eu estou debaixo da promessa. Então, Satanás, pode largar meu filho, porque eu ensinei a palavra, e a palavra está dentro dele. Jesus, aviva a palavra que está dentro do meu filho e traga ele de volta para os caminhos do Senhor. Você tem como reivindicar, porque você praticou. Você entendeu? É isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Aleluia. Lá em Gênesis 18, 19 diz: pois eu escolhi para que ordene aos filhos e aos seus descendentes, que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, a fidelidade à palavra de Deus, de geração em geração, é a garantia da bênção para permanecer na nossa família. Então, quando Deus fez a promessa lá a Abraão, Abraão andou em obediência pela fé. E hoje nós estamos usufruindo pela obediência de um homem, quando Deus chamou Abraão lá atrás em Gênesis. Nós somos, aleluia, filho pela fé de Abraão. Nós estamos usufruindo dessa bênção que foi dada a ele, se nós verdadeiramente andar nessa obediência à palavra do Senhor. Amém? E ele diz, lá em Deuteronômio 11, versículo 20, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Então, levantá-la em lugar visível como memorial para não esquecer de Deus. Eu tenho mania de às vezes botar versículo, alguma, sabe, assim na geladeira, lá no espelhinho, lá no meu banheiro. Então isso é muito bom para as nossas crianças verem, para nós estar trazendo à memória aquilo que está na palavra de Deus. Amém, amados? Lá no versículo 21, ele diz assim, né? Para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, os dias dos seus filhos, sejam muito, seja tanto como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Quer dizer, vida longa. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento, a palavra, né? Que ele manda cumprir, amando ao Senhor seu Deus, andando em todos os seus caminhos, apegando-se a Ele, então o Senhor, olha aí, se nós obedecermos, é condicional, se nós obedecermos, então o Senhor expulsará toda esta nação da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Então, quando nós passamos a obedecer à palavra de Deus, né, a vitória vem sobre os nossos inimigos, tanto
espirituais como materiais. Pode ter certeza disso. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, diz assim: ao homem que agrada a Deus, a recompensa com sabedoria. O homem que agrada a Deus, o Senhor recompensa com sabedoria, conhecimento, felicidade. Então a obediência, aleluia, Jesus, atrai as bênçãos de Deus. Aleluia. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-lo a quem? Não. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-lo a quem o agrada. Isso também inútil é correr atrás do vento. Então, amados, a maior riqueza que o servo de Deus tem está em obedecer ao Senhor. Então, nós não corremos atrás da riqueza, a riqueza que corre atrás de nós. Por obedecer ao Senhor, as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Amém? Enquanto aquele que não tem o Senhor corre atrás das riquezas, né, irmão? Mas essa riqueza, irmão, ela é passageira. Mas a riqueza que o justo busca é uma riqueza eterna. Porque quando a gente tem Deus, você pode morar numa casa simples. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você tem paz. Amém? Essa é a nossa maior riqueza. Então a palavra do Senhor diz: todo lugar onde você puser os pés será de vocês. O seu território se estenderá no deserto do Líbano, no rio Eufrates, ao mar ocidental. Então nós teremos grandes conquistas. Aleluia, Jesus. E ele diz lá em Deuteronômio 28:10: todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Eu vejo aqui que quando nós andamos uma vida de integridade, de fidelidade, aquele que não conhece o Senhor vai conhecer o nosso Deus através das nossas atitudes, através do nosso andar com Deus. Amém, amados? E por isso ele diz no versículo 26 de Deuteronômio 11: preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Quer dizer, você pode obedecer e você pode não obedecer. Escolha o que você quer. Quando você escolhe obedecer a palavra do Senhor, você é galardoado, presenteado pela presença viva do Senhor. Mas quando você vê o contrário disso, espera a consequência pela sua desobediência. Amém? E ele diz: vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Uma vez que eu conheço esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, não tem como adorar outros deuses. Não tem como submeter aos princípios da palavra do Senhor. A liberdade que Jesus conquistou há 2000 anos na cruz. Aleluia, Jesus. Não tem dinheiro que pague. Aleluia. Não vivemos debaixo da lei de Moisés hoje, amém? Vivemos debaixo da graça de Deus. Mas os princípios de Deus são os mesmos. Ele nos abençoa quando obedecemos e nos disciplina quando desobedecemos. Porque Deus corrige a quem o ama. E qual é essa correção? Ele permite que o fruto da sua desobediência venha sobre a tua vida. Às vezes a gente pensa, por que Deus? É igual, às vezes eu dou conselho para pessoas que vão casar, né? Que não escolhe a pessoa da mesma fé. Aí no início tudo bem, mas depois vem as consequências. Quando você quebra um princípio da palavra de Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço depois, porque a consequência virá. Aí depois você não pode reclamar a Deus, porque é você que faz as suas escolhas. Eu acredito que quem escolhe a sua namorada, né, o seu futuro esposo, é você mesmo. Por isso que eu não acredito em profecia de casamento. Porque Deus nos deu livre-arbítrio
para você escolher a sua esposa, o seu esposo. E quando vier as consequências, você fez a sua escolha. Agora você tem que buscar em Deus para você agir com sabedoria, para proceder, para enfrentar todos os problemas que vier. E se você buscar em Deus, Deus vai dar. Mas você não pode botar a culpa em Deus, porque quem fez a escolha foi você. Amém? Então, lá em Hebreus capítulo 12, 10 diz: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nós participemos da sua santidade. Então estamos debaixo da graça, mas não seremos abençoados se andarmos na prática do pecado. Nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. Mas se nós não andarmos segundo os princípios da palavra de Deus, as consequências de não andarmos virá sobre a sua vida. E a culpa não é de Deus, é minha e sua, por não atentarmos o que a palavra de Deus nos ensina. E para encerrar, lá em Romanos 8, a partir do versículo 6 diz: a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você tem sido dominado pela palavra de Deus? Ou você tem sido dominado pela sua natureza humana? Que nesse sábado você possa refletir e submeter todos os seus sentimentos ao Espírito Santo de Deus, para que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida. Vale a pena a gente andar em submissão à palavra de Deus. Amém? Hoje nós teremos às 3h30 o culto das mulheres. E vai ser uma bênção. Eu convido você, amém? Convide as suas amigas, traga um bolinho, um salgadinho, aquilo que Deus tocar no teu coração. E venha 3h30 para a gente estar confraternizando, recebendo a palavra de Deus, estar em comunhão aqui com as irmãs. E depois a gente vai ter também uma ginecologista que vai estar dando umas dicas para nós, amém? E depois nós vamos ter aquele momento de confraternização com as irmãs, de sentar, conversar, estar conhecendo. Escreva uma cartinha, sabe? Escreva uma cartinha para uma irmã. Você, com certeza, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Você não vai colocar o nome dela. Você vai fazer uma cartinha, como assim? Amada irmã, estou escrevendo a você e eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza que no momento que você pegou essa cartinha, você vai ser presenteada pela presença do Senhor. Eu gostaria muito de, por 7 semanas, estar intercedendo pela sua vida. E se você quer ter essa comunhão comigo, me adicione. Aqui está meu telefone. Aí você dobre a cartinha, bota seu nome, amém, e traga. E aqui nós vamos sortear essas cartinhas entre as irmãs. E aqui nós vamos ter aquele momento de comunhão maravilhosa. Amém? Senhor, obrigada, Deus, por esse momento que nós passamos nesse sábado, nessa meditação da palavra, aprendendo a ouvir a Tua palavra e nos render, obedecer a Tua palavra, Pai. Porque a obediência tem, Senhor Jesus, a sua semeadura. A obediência tem os seus frutos, Pai. Quando nós andamos em obediência, nós nos tornamos frutíferos, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família aonde essa mensagem entrar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.